Marcos Braz, hoje, ele deu uma mini coletiva ali para os jornalistas lá no Ninho do Urubu e falou sobre alguns pontos, Rafa. Eu queria que você destacasse, logicamente, os seus pontos de destaque, mas eu não poderia deixar de destacar ele falando sobre Vidal e Fernandinho. Né? Ele diz que buscou informações sobre Vidal, mas que agora não tem nada, por enquanto, né, sobre Vidal no Flamengo. Meio-campista chileno de 34 anos atua na Inter de Milão e namora o Flamengo pelas redes sociais com aquele biscoito maravilhoso durante muito tempo e, por enquanto, nada aconteceu. Mas ele disse que, a partir do momento que soube da vontade do jogador de retornar ao futebol sul-americano e pelas declarações em relação ao Flamengo, né, e movido pelas redes sociais e também por ser ovacionado no Maracanã no jogo entre Brasil e Chile nas eliminatórias, o Braz disfarçou um pouquinho, mas disse que no momento não há negociação, apesar de uma procura daquele famoso primeiro contato. Rafa, sobre o Fernandinho, foi o contrário. Disse que não tem absolutamente nada em relação ao atleta de 37 anos que joga no Manchester City da Inglaterra. Beleza, que tem 36 anos. Ele foi questionado sobre o assunto e disse conhecer bem o empresário do atleta, que é o agente italiano Giovanni Brantini, e reconhece o nível do jogador, mas não fez qualquer tipo de contato até o momento. Rafa, qual o ponto que você tem a destacar aí das falas do nosso querido Marcos Braz, nosso querido, entre aspas, Marcos Braz, e principalmente também queria saber sua opinião sobre a declaração sobre o Vidal, né? Às vezes o diretor que está acostumado a falar que não tem nada, que não sei o quê, que não pensa, deu uma titubeada aí e deixou claro que pelo menos deu aquele primeiro oi sumida no WhatsApp, né? Eu acho que fica claro o seguinte: algum tipo de interesse o Flamengo tem. E eu acho que casa muito com a informação que a gente tem de que o Paulo Souza precisa de um volante. O Flamengo ainda não encontrou o seu volante. A gente tem o João Gomes, que está jogando bem, mas que, segundo o Paulo Souza, ainda precisa muito evoluir, sobretudo no jogo de construção. Ele tem sido um marcador implacável, mas ainda precisa evoluir. Então, somando as duas coisas, a gente pode entender que talvez o Vidal seja uma possibilidade de ser esse volante que o Paulo Souza tanto precisa, né? São dois jogadores que surgem aí como possibilidades, e o Braz fala, deixa eu ver aqui, a gente foi até saber das condições, ou seja, o Flamengo de alguma maneira cogita em ter o jogador, entende o jogador como uma possibilidade, como um jogador útil, até porque o cara é bom, né? E aí fica, e aí é sempre assim, né, Arthur? E aí fica para ele mostrar para a gente qual é o tamanho da vontade dele. A gente sempre fala isso aqui. Existe aquela vontade que você manifesta nas suas redes sociais, o que você fala na entrevista, e existe aquela vontade que é quando você precisa viabilizar a sua ida para determinado clube. Então, é interessante saber que esse contato existiu. A janela, nesse momento, não tá aberta, né? O Vidal tem contrato. O Flamengo, segundo, como o Braz falou nessa mesma entrevista, o Flamengo se prepara para se reforçar ainda na janela, ou seja, não está pronto, o time não está pronto, o time precisa de mais alguns reforços, e até é uma tradição do Flamengo aproveitar essa janela de meio de ano, né? Que é o começo de janela de meio de temporada europeia, né? Foi nessa janela que chegou o Felipe Luiz, foi nessa janela que chegou o Rafinha, foi nessa época, acho que chegou. O Mari chegou nessa época também. Todo mundo. Mari, Gerson. Ano passado chegou o Davi Luiz. Chegou Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Gabigol. E Arrascaeta. As duas janelas de 2019 foram boas. Mas no ano passado, por exemplo, também chegou o Kennedy, chegou o Andrés Pereira, chegou o Davi Luiz. O Flamengo utiliza bastante essa janela. E aí o Braz fala o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui. A gente tem uma demanda do Paulo Souza que tem umas prioridades. Como fechou a janela, com calma, vamos ver isso, uma reformulação nas prioridades. Então, eu acho que essa fala pode ser conjugada. Tanto que o Flamengo ainda precisa de reforços, que o Flamengo vai ao mercado quando a janela do meio de ano se abrir, e que existe, sim, uma possibilidade de ser o Vidal. E aí não estou falando de nada concreto, mas é algo que necessariamente interessa ao Flamengo. Achei o Braz bem sucinto, tá? Eu não vi vídeo
dessa entrevista. Eu não sei se tem. Também eu estou aqui, que foi até o Arthur que me encaminhou, né? Algumas vezes ele é bem sucinto. Por exemplo, viagem de Landim à Europa. Não comento sobre o chefe. Então, em alguns momentos, ele é bem sucinto. Isso. Mais uma vez, sobre o Andrés Pereira, ele não falou, né? Não chegou a falar nada sobre. Falou uma coisa, aliás, falou uma coisa que eu acho que é bom para todo mundo, assim. Se vai fazer negócio com o Andrés Pereira, pelo menos que se aguarde até o dia 30 de junho. Pelo menos que ele tenha a chance de voltar a jogar. Pelo menos que seja num momento em que ele nos dê esperanças de que está recuperando o seu bom. Diga lá, Arthur. Acabei de receber aqui do nosso parceiro Pedro Gambardelli, de que esse bate-papo do Braz com os setoristas lá no Ninho não pode ser gravado. Interessante. Pode ser reproduzido integralmente por escrito, mas não pode ser gravado. Engraçado isso. Você sabe por que isso, Arthur? Qual é a intenção por trás disso? Deixa a pergunta para o próprio Pedro. O próprio Pedro. Porra, é difícil falar isso. Deixa a pergunta para ele, porque eu não vejo sentido nenhum. Pelo contrário, se eu fosse o Braz, eu queria que filmassem. Porque às vezes pode colocar o que ele falou lá, ó. Falou que, porra, ele prefere usar ducha higiênica do que passar papel. Sim. Pô, aí o cara vai falar, não falei isso não, prova, irmão. Falou, tava lá, eu vi. Pô. Mas, por outro lado, também é melhor para ele, que aí, por exemplo, ele pode desmentir qualquer coisa. Puxa, mas aí mas criaria uma situação, né, cara? Criaria chata. Uma situação. E aí, pô, ele vai desmentir uma. Bom, eu não sei. Mas eu entendo, sabe o que eu entendo? Eu entendo que você transforma um papo informal numa coletiva. Numa coletiva de imprensa. E aí são dois pesos, duas medidas. Entendi. Talvez, sem estar sendo gravado, ele se sinta mais à vontade de dar uma resposta qualquer, né? E talvez até seja uma informação útil, né? Pra gente. Pode ser, mas ainda assim eu acho curioso. Achei isso... A gente que transforma qualquer fala em informação também, né? Vamos combinar, né? Às vezes a gente dá uma de cientista maluco, querendo interpretar... Pô, o pessoal fica tentando interpretar tweet do Braz, aqueles que apareceu um koala chupando picolé e a galera vai tentar interpretar o que é, não tem jeito. Mas isso é muitas vezes por causa de escassez de informações. Talvez se houvesse, não estou dizendo em negociações em que seja interessante manter o sigilo, mas em tudo no Flamengo. Por exemplo, o departamento médico. Você sabe, Arthur, o que é uma tendinopatia? Você sabe quanto tempo o Bruno Henrique vai ficar fora? Você imagina qual é a gravidade da lesão? Tudo muitas vezes, a gente acaba especulando por falta de informação. A tendinopatia ela nada mais é do que o machucado dos sábios, né? Tendinopatia é o machucado dos sábios? Como assim? É a tendinite. E por que dos sábios? Desculpa, eu não... Tem que ser muito inteligente. É humor para poucos. É humor para... Porra, pelo visto não é para mim. Tendinite. Sensacional. Sensacional. Deixa eu isolar essa garrafa daqui. É isso aí. Guarda esse seu sangue de boi aí, no final você volta a tomar. Mas, cara, na verdade é isso, pô. Às vezes é falta de informação, mas acho que ele foi muito claro em relação ao André. Se antes a gente ouvia que ele seria contratado e tal, agora a gente ouviu, ele tem contrato até 30 de junho, vamos ver o que vai acontecer, lá na frente a gente decide, até porque o tempo de contrato dele está aí exatamente para isso. Obviamente não podia deixar de perguntar sobre Jorge Jesus, né, porque eu não acho ruim, cara, eu acho que ele é uma figura importante do Flamengo, é assunto que tem que perguntar mesmo, mas o Braz parece que respondeu bem tranquilo, desejar um bom carnaval aí para o Jorge Jesus, que vem aí passar carnaval. Assim, o meu desejo é o mesmo, cara, um excelente carnaval aí pro Jorge Jesus, se ele quiser tomar a cervejinha dele,
só não vai se meter em confusão, porque você tem mulher lá em Portugal, não sei se ele veio com a família, mas um ótimo carnaval para ele é isso aí, cara, e tem que reforçar o Paulo Souza mesmo. Mas é isso, né, Arthur? Acho que como tem essa característica de bate-papo informal, eu acho que ele nem se sente assim na obrigação, deixa eu dar uma resposta, deixa eu pensar, falar uma coisa, ele só bate um papo, meio que às vezes até meio de passagem, mas acho que o que deu para extrair dessa mini entrevista foi isso. Você teve algum outro ponto que te chamou a atenção, cara? Sinceramente, não. Sinceramente, eu vejo esse bate-papo como de fato um bate-papo, né? A gente que fica sedento, né, por dar uma voz ao Marcos Braz e de repente escutar uma coisa que a gente jamais vai escutar. Ah, Vidal, nada até o momento, óbvio. Ah, Fernandinho, não, nenhum contato, óbvio. O dia que o Marcos Braz dá uma entrevista e falar, procurei, já estou negociando, acredito que aí até o meio do ano a gente já tem um acerto, está tudo muito bem encaminhado, está tudo fácil de resolver, a gente já entrou no valor que ambos concordam. O dia que ele falar assim, meu irmão, interna, liga pro hospício e, pode trazer a camisa de força. Entendeu? Agora, opinião impopular aqui, rápida, já que você tocou nesse assunto aí, buscar Jorge Jesus no aeroporto é a casa do cacete. Só isso que eu tenho para dizer. Mas ok. Sou extremamente contra. Contra. Arthur, você respeita quem tá indo? Sim. O direito de vir? Sim. Mas eu acho que você está errado. Eu não faria isso nem fodendo. Toda a minha gratidão, todo o meu amor, todo o meu reconhecimento. Gratidão, eu já falei, falo de novo, toda a minha gratidão. Mas eu jamais buscaria alguém que me traiu e foi embora da minha vida sem eu estar esperando. Jamais.